Da fogueira à manada, quando nos encontramos de novo, sabemos que as linhas se apagam com o tempo, mas as perguntas que carregamos permanecem. Depois de mais de 8 anos estudando filosofia, seguindo o caminho que passava por Olavo de Carvalho, Maquiavel, Le Bon, Schopenhauer e Pascal, chegamos sempre ao mesmo ponto. Por que a verdade é tão difícil de ver e por que é tão fácil aceitar a mentira, desde que ela venha acompanhada de muitos? Começamos por entender a multidão, aquele conjunto de vozes que gritam ao mesmo tempo, onde não há diálogo, só repetição. Pensamos que Le Bon foi quem primeiro descreveu esse fenômeno, mas descobrimos que ele apenas organizou o que já se sabia há milênios, e que antes dele Gabriel Tarde já nos mostrava que não existe alma coletiva mágica. O que chamamos de opinião da maioria é quase sempre uma ideia de um só, que se espalha por contágio, por necessidade de pertencer. Vimos como líderes não precisavam ter razão para capturar milhões de mentes, bastava tocar a ferida da insegurança, dar um culpado fácil, repetir a mesma frase até que ela parecesse parte do ar e oferecer às pessoas que já tinham perdido seus referenciais mais profundos um lugar onde elas se sentissem grandes novamente. E foi então que chegamos à distinção que separa quem pensa de quem só segue. O que a escola chama de pensamento crítico é quase sempre apenas criticar um lado do mundo, nunca a si mesmo. O verdadeiro pensamento original começa no reset lógico, esvaziar o peito das certezas prontas, tentar primeiro refutar as próprias crenças e guardar apenas o que sobrevive ao nosso próprio escrutínio. É essa apostagem que não se deixa levar e que percebe a engrenagem que domina o estudo no Brasil, onde tudo da matemática à culinária, da religião à educação, é forçado a servir a uma única visão pré-definida. Não se estuda para descobrir o que as coisas são, estuda-se para ver como elas podem ser transformadas em argumento para uma causa. E aqui chegamos à fusão mais perigosa de todas, a deturpação do utilitarismo de Stuart Mill, que busca o maior bem para o maior número, aliado à lógica maquiavélica segundo a qual tudo é permitido para consolidar o poder, com o rei substituído pela ideologia. É a mentalidade que vê as pessoas, as verdades e os conhecimentos não como fins em si mesmos, mas como meios. Usa-se a multidão enquanto ela serve, promete-se a salvação enquanto for necessário, e tudo é descartado quando o objetivo está próximo. Esquecem-se do que Kant nos lembrou para sempre. A humanidade em cada um de nós deve sempre ser tratada como um fim, nunca apenas como uma ferramenta. Esquecem que o verdadeiro bem não vem de cálculos de benefícios, nem de ordens ideológicas. Vem quando algo nos toca, quando reconhecemos o valor do outro, independentemente do que ele pode nos dar, quando agimos porque achamos que devemos, e não porque isso nos ajudará a chegar a algum lugar. No fundo, tudo isso se reduz aos 3 pilares que sustentam o ser humano. Quando falta a família que nos dá raízes, a força interior para duvidar e o sentido sagrado para respeitar aquilo que é maior do que nós permanecemos vazios, e o vazio será sempre preenchido por quem promete preenchê-lo, mesmo com mentiras. A multidão não cria ideias, ela as adota. A manipulação não surge do nada, ela cresce em nossa própria fragilidade, e a maior covardia não é defender uma ideia, mas fingir servir ao bem enquanto, na realidade, serve-se a tudo e a todos. Nenhuma causa, por mais nobre que pareça, justifica a destruição do próprio sentido do que é bom. E nenhuma verdade vale a pena se tivermos que mentir para defendê-la.